Bem, o caso tem dividido opiniões. Envolve uma menina de apenas 11 anos que se encontra grávida. Ela foi vítima de violência, por isso ficou grávida. E os médicos falam que ela e o pequeno correm alto risco. De um lado, tem muita gente gritando que ela tem que fazer sim um procedimento para remover a vida do pequeno. Eu vou trocar aqui o linguajar para ver se o YouTube não vai tacar os pés no meu vídeo. E de um outro lado, muita gente fala que ela não deve fazer o procedimento porque é antibíblico, porque é errado. E afinal de contas, a vida do pequeno importa também. E aí, o que fazer diante dessa questão? Que o caso é complicado. Mas eu vou trazer aqui a minha opinião com base na Bíblia. Eu sei que muita gente não vai gostar, mas eu preciso pregar o que está escrito na Bíblia. Então, vá se assentando, tenho muita coisa para falar aqui. Vou te apresentar todo o caso para você entender. E no final desse vídeo, eu vou trazer um alerta para você que é pai. Eu não quero aqui julgar esses pais, não quero aqui julgar a mãe, eu não conheço ela, não conheço de perto, mas eu quero trazer aqui um alerta. Meu irmão, o que tem de menina por aí de 10 anos... 11 anos, 12 anos, que passa o dia todinho na rua. Aqui na minha cidade mesmo acontece isso. Menina de 10 anos que vai pro colégio, volta pra casa quando quer e quando pensa que não, a tragédia acontece. Mais uma vez eu repito, não conheço a história, mas eu quero pegar aqui esse caso e trazer esse alerta. Então, tendo dito isso, eu vou apresentar o caso para você entender com linguagem bem simples e depois eu trago a minha opinião. Vamos entrar no caso. Bem, o caso é o seguinte: uma pequena de apenas 11 anos sofreu violência e acabou ficando grávida. A mãe da menina, quando descobriu, levou ela para um hospital para fazer o procedimento de tirar o pequeno, exatamente, para apocar com a vidinha dele e jogar no lixo. Ah, missionário, mas eu no lugar dessa mãe, eu acho que eu faria a mesma coisa. E aí, será que a Bíblia permite isso? O que fazer diante de uma situação dessa? Irmãos, não é fácil não. Não é fácil. Continua o caso. Mas o pedido da mãe foi negado. Isso porque, na época, a menina já estava de 22 semanas e o hospital só realizava o procedimento até 20 semanas. E para você que não sabe, esse é o tamanho de um pequeno com 22 semanas. Para você que aprova isso, essa imagem aqui é para você, para ver se você muda de mentalidade. Esse é o tamanho. Tá vendo aí? De um pequeno com 22 semanas. Inclusive, um pequeno com essa idade é capaz de sobreviver fora do útero, apesar dos riscos. Nisso, o caso chegou até a juíza Joana Ribeiro, que encaminhou a menina para um abrigo. A juíza disse o seguinte: olha, essa menina tem que sair de casa, tem que ir para um abrigo, porque pode ser que ela sofreu essa violência por alguém da casa dela. E infelizmente, irmãos, isso acontece no Brasil, acontece no mundo. Eu não estou aqui afirmando isso, pelo amor de Deus, não estou aqui levantando julgamento contra ninguém, mas isso acontece muito. E a mãe passa a mão na cabeça do marido. Ah, eu não posso perder meu marido velho. Ele é ruim, é o cão, mas eu não posso perder. Infelizmente, isso acontece demais. E se isso tá acontecendo com você, você tá cobrindo um crime. Exatamente. Isso é até nojento, irmãos, de se falar. É até nojento de se falar. E outro motivo da juíza mandar a menina para um abrigo foi para evitar a mãe dela de mandar a menina fazer o procedimento a qualquer custo. Ela mandou para evitar isso. No abrigo, a mãe dela não vai fazer isso. Atualmente, a gestação já se encontra no 7º mês. E esse é o tamanho de um pequeno com 7 meses de idade. Bem, e você sabe como é feito o procedimento para tirar a vida de um pequeno nessa idade aqui? É feito desse jeito. Primeiro, eles tiram a vida do pequeno no ventre e depois a mãe, no caso a pequena, ela vai para um trabalho de parto para dar à luz a alguém morto, um cadáver. E a militância que apoia isso tá dizendo o seguinte: olha, tem que fazer isso para diminuir o impacto para a menina, porque a menina não está preparada. É claro que ela não está preparada. Agora eu te faço uma pergunta: será que levar alguém dessa idade aqui a dar à luz um cadáver vai diminuir os impactos? Como que isso vai resolver o problema? Meu irmão, o culpado nessa história toda aqui não é o pequeno, não. Não é o pequeno de 7 meses, não. O culpado dessa história aqui é quem cometeu essa violência. Tem que usar os esforços
mas é pra achar esse indivíduo aqui, exatamente dar uma boa de uma cadeia. Infelizmente no Brasil não tem quase justiça, né? A pessoa vai preso numa condição dessa, passa 2 anos, e se ele estiver lendo o livro, se ele tiver um bom comportamento, com 2 anos ele vai pra rua. Aonde que um procedimento desse vai aliviar alguma coisa? Meu irmão, essa menina aqui já tá enfrentando trauma demais. Como não ficará a cabecinha dela em saber que na infância ela tirou a vida de um filho? Meu irmão, como isso pode mexer na vida dessa menina? O que precisa ser feito nesse momento é o seguinte: dar amparo psicológico. Ela deve ser acompanhada de perto e jamais um procedimento desse deve ser feito, ainda que ela esteja em risco e ainda que o bebê também esteja em risco. A Bíblia, ela condena esse tipo de coisa. Lá no Pentateuco, Deus já falou: não matarás. Tem muita gente que apoia isso, diz assim: ah, mas é pequenininho, não tem nada não. É pequenininho, mas é uma pessoa que terá uma vida, que terá uma família, que terá sonhos, que terá objetivo de vida. E quem somos nós para impedir alguém de viver? A situação horrível já aconteceu, já, mas quem somos nós para tirar a vida de alguém? Pela visão da Bíblia, mesmo sendo pequenininho, mas já é uma pessoa. Exatamente, eu vou ler aqui para vocês a palavra de Deus no Salmo 139, verso 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Tá vendo aí? Era informe, não tinha nem forma de gente, mas os olhos de Deus já estavam vendo. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, e as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. O salmista está dizendo: Senhor, quando eu não tinha nem forma de gente ainda, quando eu não tinha cabelo, quando eu não tinha as mãozinhas tudo desenhadazinha, quando eu era informe. O que é uma coisa informe? Que não tem forma ainda. Mas o salmista está dizendo: aleluia, glória a Deus, os teus olhos já estavam me vendo. Meu irmão, Deus já está vendo esse pequeno. Deus tem uma história para esse pequeno. Quem apoia esse tipo de coisa não entende a Bíblia. E muitas das pessoas que apoiam esse tipo de coisa é porque lá no fundo elas não gostariam de ter nascido. Exatamente, são pessoas que carregam traumas, complicação. Exatamente, já enfrentaram problema dentro de casa, pessoas mal resolvidas. Exatamente, elas gostariam de não ter nascido, não são conformadas com a vida que têm e muitas das vezes acaba descontando em alguém que nem veio ao mundo ainda. Eu sei, a menina tá em risco, aconteceu uma tragédia, mas um ser humano não tem legalidade perante Deus, perante a Bíblia, em tirar a vida de qualquer pessoa. Quem é o ser humano para levantar bandeira para isso? E eu, na qualidade de cristão, não posso levantar a bandeira para aquilo que a Bíblia condena. Exatamente, a Bíblia condena, eu também condeno. E vai aqui um alerta para você que é pai, para você que é mãe: vigie onde teu filho tá andando. Exatamente, ah, mas é pequenininha. Quem que vai tentar alguma coisa? Parece um anjinho. O que tem de pau ruim por aí, que não trabalha, não faz nada, e com a mente cheia de pensamento horrível, e tem fetiche com isso. Passa o dia todo nas casas, na casa de amiguinha, na casa de amigo. A Bíblia diz: ensina teu filho no caminho em que ele deve andar, até quando ele cresça, ele não vai se desviar dele. Entrega um celular com internet nas mãos de alguém que não tem capacidade para lidar nem com a vida dela, aí depois os problemas chegam, né? E muitas das vezes tenta resolver desse jeito. Pronto, aconteceu, vamos no hospital e vamos deletar essa vida, vamos jogar no lixo alguém que pode viver, ter uma vida, família, sonhos, projetos, quando na verdade isso poderia ter sido evitado. Fique com essa reflexão, fique com essa palavra, e esse é o meu posicionamento sobre o assunto. Deus abençoe a sua vida. Se você pode, pega esse vídeo, compartilha ele com mais pessoas, e amanhã, 4 horas da tarde, estarei de volta mais uma vez. E só lembrando que no dia 17 desse mês, nessa data aqui, se eu falei errado, mas tá a data aqui embaixo, vai acontecer uma aula ao vivo no meu segundo canal. Mas para você não perder, você precisa entrar nos grupos do WhatsApp que estão aqui na descrição, tá certo? Isso porque o YouTube às vezes não envia a notificação, aí você perde a aula, que não vai ficar salva, tá bom? Você precisa entrar e receber a notificação lá no grupo do WhatsApp. Fique tranquilo, porque é uma coisa segura, você não vai correr perigo nenhum em entrar nesses grupos aí do WhatsApp, tá certo? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até amanhã. A paz do Senhor Jesus.